Alô você, o nosso vídeo já vai começar. Então, antes de começar, por favor, inscreva-se no nosso canal, curta e também ative o sininho para receber as novidades, tá bom? Vamos abrir a palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Quero falar sobre ser uma igreja ou um crente cheio do poder do Espírito Santo. Amém? O sermão hoje é pentecostal reformado. Aliás, quem disse que reformado não é pentecostal? Desde que o Espírito Santo foi dado no Pentecoste, até a segunda vinda de Cristo, todos que viverem nesse período, viverão sob o Pentecoste. É o Espírito Santo que converte aqui, que converte na Batista, na Assembleia de Deus. É o mesmo Espírito. É o mesmo Senhor, é a mesma igreja. Tá certo? Então não tem ninguém melhor do que ninguém quando o assunto é a fé. Tá certo? Tem uns mais aloprados, uns menos aloprados. Tem o RTT, canelinha de fogo, né? Mas diante de Deus somos iguais. Atos 1:8 é o versículo chave de todo o livro de Atos. Atos 1:8. O que diz aí? Mas recebereis poder, Espírito Santo, minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Amém. Primeira verdade que o texto nos diz aqui: recebereis. Esse verbo está na voz passiva. Não sou eu que adquiro o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo. Eu o quê? Recebo. Quando é que eu e você, nós recebemos o Espírito Santo? No dia da nossa conversão. Foi o Espírito Santo que regenerou você. E no dia que ele regenerou você, converteu você, ele passou a habitar em você. Você agora é templo do Espírito Santo. Para tirar dúvida, vamos lá em Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, versículo 13. Vamos ler juntos. Paulo fala sobre a doutrina da redenção. Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14. Vamos juntos? Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, fostes selados com o Santo Espírito, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua. Então, no dia que você ouviu a palavra, o evangelho da salvação, e tendo nele crido, você foi o quê? Selado com o Espírito Santo. Então, todo crente, seja ele batista, assembleiano, bola de neve, qualquer denominação, se é crente, tem o Espírito Santo. Amém? Então, coloca isso na sua cabeça. E você não tem parte do Espírito Santo. Você tem a pessoa do Espírito Santo.
Romanos capítulo 8, por favor. Romanos capítulo 8. Versículo 9. Romanos capítulo 8, versículo 9. Lê bem forte comigo. Vamos lá? Vós, porém, mas no Espírito, e se alguém, então como é que uma pessoa é identificada como alguém que pertence a Cristo? Se ela tem o quê? O Espírito Santo. E aí você tem que entender o seguinte, que todo aquele que tem o Espírito Santo é de Cristo. E não existe ninguém melhor do que outro. Amém? Tem que entender isso. Paulo vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20. É só a introdução, depois eu vou para o texto, tá? 1 Coríntios 6, 19 e 20. O que é que diz? Acaso não sabeis, é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes na parte de Deus, porque fostes então, todo crente é santuário do Espírito Santo. Alguém tem dúvida disso? Está resolvido na cabeça de vocês? Então vamos para o texto. Atos 1, 8. Jesus disse para os seus discípulos: mas recebereis o quê? O poder. Preste atenção. Uma coisa é ter a pessoa do Espírito Santo. Outra coisa é ter o quê? O poder. Mas pastor, não está no pacote? Se eu tenho o Espírito, eu tenho o poder? Não. Paulo diz assim: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Nós temos o Espírito Santo, somos crentes, mas nós precisamos do poder do Espírito Santo. E aqui eu quero tirar 3 lições nesse versículo para nós. 3 lições. Primeiro, a natureza do poder. O que é esse poder? Porque isso traz uma confusão muito grande na cabeça de muita gente. Uma irmã falou comigo: pastor Arival, o senhor, para ser mais crente, o senhor só precisa do batismo do Espírito Santo. E me deu um livro do Luciano Subirá, Como Falar em Línguas. Eu falei, mas não estou querendo falar em língua nenhuma. Porque tem uma tese que a pessoa, depois de convertido e selado pelo Espírito Santo, tem que ter o batismo do Espírito Santo, a segunda bênção. Isso é heresia. Não existe isso. E esse texto aqui não dá base para isso. Esse texto relata a vinda do Espírito Santo. O Pentecoste não se repete. É como a obra de Cristo. A sua morte, o seu sepultamento, a sua ressurreição, a sua ascensão. O Espírito Santo já veio também no Pentecoste. E ele está aqui no meio nosso. Ele habita no coração de cada crente. Agora nós precisamos do poder do Espírito Santo. Você já pensou, Arival, cheio do Espírito Santo?
ia ser um negócio diferenciado. Eu ia ser calmo, né? Ia ser dócil, paciente, não ansioso, manso. Aquelas virtudes que tem lá do fruto do Espírito Santo, já pensou? Ore por mim, pelo amor de Deus. Tinha umas irmãs, quando Woody começou o ministério, lá em Chicago, ele pregava todo domingo. E tinha duas irmãs assim, sentadas na frente, que oravam. Para que ele fosse o quê? Cheio do Espírito Santo. Um dia, ele andando em Nova York, o Espírito Santo veio sobre ele e o encheu. No domingo, ele foi pregar, as duas irmãs disseram: o graveto pegou fogo. Porque o Espírito Santo tem que começar aqui no púlpito, os bancos. Nós temos que ter crianças, jovens, adolescentes, adultos, idosos, todo mundo cheio do Espírito Santo. Ele tem que desejar isso. Há duas palavras no grego para poder. A primeira delas é a palavra exousia. E essa palavra significa poder político, poder de autoridade. A outra palavra que é usada aqui é a palavra dinamis. Claro que o Espírito Santo não estava pensando aqui em dinamite, não, porque a dinamite foi criada bem depois. Na pólvora. Mas essa palavra dinamis significa que quando eu e você, nós recebemos o poder do Espírito Santo, nós somos empoderados, é uma palavra da moda, né? Sim. Nós recebemos uma energia de Deus. Agora, recebereis o poder. Então, a natureza desse poder é sobrenatural. É o poder de Deus. Essa palavra é usada por Paulo, lá em Romanos. Veja lá, Romanos capítulo 1, versículo 16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o quê? O poder de Deus para a salvação. Essa palavra poder aí é a palavra dinamis. Então, o poder do Evangelho nos salva. Mas nós precisamos desse poder. E aqui eu queria chamar a sua atenção, porque esse poder é sobrenatural. É o poder de Deus. Então não dá para comprar. Se desse eu nessa farmácia de manipulação, diz: olha, manipula aí um pouco para mim. Não dá para comprar. Você recebe de Deus. Então a natureza desse poder é espiritual. É um poder sobrenatural. É o poder de Deus. E veja, irmãos, lá em Efésios, capítulo 1, Efésios capítulo 3.
Paulo faz uma oração aí, eu acho que é a maior oração da história. Efésios 3,19, o que diz aí? E conhecer o amor de Cristo, que excede, para que sejais tomados. Se a pessoa, alguém ser tomado por toda a plenitude de Deus, ser tomado, a palavra plenitude aqui é encher até a tampa e derramar. Quem gostaria de ser aqui uma pessoa cheia do Espírito Santo? Levanta a mão. Graças a Deus. Então vamos lá. Mas recebereis poder. Qual é a natureza desse poder? Sobrenatural. Segunda coisa, qual é a fonte desse poder? Diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Veja que tudo aqui é presbiteriano. Não é imergir, é descer. Está vendo aí? Ah, pastor, tem que mergulhar. Não, não tem que mergulhar nada. O Espírito Santo precisa descer sobre nós. E aqui nós precisamos entender. Eu queria que você fosse para o Evangelho de João, capítulo 14. João, capítulo 14. Jesus vai ensinar, é Jesus que vai ensinar acerca da pessoa do Espírito Santo. E ele diz no versículo 16, 14, 16, vamos ler juntos? E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará. Não, vamos parar aqui. Veja que Jesus fala, e eu quem? Jesus. Vou rogar a quem? Ao Pai. Então, segunda pessoa da Trindade, falando com a primeira. E aí ele fala da terceira pessoa da Trindade. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro. Grife essa palavra outro. Porque outro aí não é diferente. É outro igual. Mesma pessoa, mesma natureza, mesma substância. O outro aí não é neutro, é pessoal. Significa que quando a gente recebe o poder do Espírito Santo, a gente recebe o poder de uma pessoa divina, não é energia. Tem pastor que derruba, pega o paletó, cai. Isso é teatro, não é o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa. Quando nós recebemos o poder do Espírito Santo, nós recebemos o poder da pessoa de Deus em nós. Amém? O que significa isso? Se você observar bem, quando Jesus fala aí, ele fala
Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador. E Ele vai estar, quando com vocês? Para sempre. Nós estamos selados, nós estamos penhorados, e a garantia da nossa redenção final é porque o Espírito Santo está em nós. A gente entristece o Espírito Santo, né? A gente faz muita coisa contra o Espírito Santo, mas ele não sai de nós mais. Não sai. Não é que você queira botar ele para fora, não. É que ele não sai. Ele veio para ficar. Por isso que quando você peca, se você tem o Espírito Santo, você fica triste. Por isso que quando você peca, o Espírito Santo lhe incomoda, lhe quebranta. Você é crente, meu irmão. O Espírito Santo é uma pessoa. No versículo 17, diz que ele é o Espírito da verdade, que o mundo não pode. Não é que o mundo não queira, não pode receber. Só quem recebe o Espírito Santo é o crente, é a igreja. E a palavra consolador, é muito interessante essa palavra, porque é a palavra parácletos no grego. Parácletos é alguém que está ao lado de outro, pessoalmente, para ajudar. Parácletos é usado lá por João, na sua primeira carta, chamando Jesus de nosso advogado, o justo. E a palavra advogado é a mesma palavra aqui para consolador, aquele que está com a gente, para ajudar a gente sempre. A gente faz as besteiras, mas a gente não pede ajuda para o Espírito Santo. O Espírito Santo fica lá, esperando você. Ele está aqui com a gente. Você já pensou se você fosse cheio do Espírito Santo? Eu, Arival. Eu não sou mais uma capela, eu já sou uma catedral do Espírito Santo. Eu engordei uns 5 quilos depois da cirurgia. Tem gente aqui que não é uma basílica do Espírito Santo. Se você observar, irmãos, o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Significa que o Espírito Santo jamais nos guiará ao erro. Eu e você temos discernimento daquilo que é certo e daquilo que é errado por causa do Espírito Santo. Se nós não tivéssemos o Espírito Santo, Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 2, nós éramos homens naturais e nós não conseguiríamos discernir as coisas do Espírito. Mas porque nós temos o Espírito Santo, nós temos a mente de Cristo. Se você observar, há tantas bênçãos que Jesus vai ensinar aí. Quando eu estou cheio do Espírito Santo, eu tenho um consolo, uma ajuda, o quê? Sobrenatural. Da pessoa divina. Quando eu estou cheio do Espírito Santo, eu tenho uma vida sobrenatural, eu tenho uma união sobrenatural, eu tenho uma direção sobrenatural, eu tenho uma paz sobrenatural. Jesus disse: a minha paz vos
Estou. Eu tenho um ânimo diferente. Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu estou com vocês. Então a minha vida, a sua vida, a vida da nossa igreja seria completamente diferente se nós fôssemos uma igreja cheia do poder do Espírito Santo. Sabe esses pecadinhos que a gente peca? Eu fico até irritado. 60 anos, um pastor, uns pecadinhos desses, eu não consigo evitar. Você não pensa nisso não, né? A gente era para estar pós-doctor espiritualmente, nós estamos ainda na alfabetização. A luta. Por quê? Porque a gente não está o quê? Cheio do Espírito Santo. Atos nos ensina 3 lições: natureza espiritual, sobrenatural. Não é isso? A origem. A origem. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Qual é o propósito? Para que a gente vai usar esse poder? Utilizar esse poder? Porque o texto responde: mas recebereis poder ao descer sobre vós, o Espírito Santo, e sereis o quê? Minhas testemunhas. Significa que Deus será revelado ao mundo, às pessoas, através do nosso o quê? Testemunho. Quando ameaçaram os apóstolos, dizendo assim: olha, vocês não podem mais pregar sobre Jesus. Eles disseram: olha, nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Não dá para calar o crente. Esse verbo testemunhar aqui significa martíris, que vem a palavra martírio, significa que você vai viver até morrer, se possível, dizendo que você é de Deus. Amém? E aí não tem problema. O povo está preocupado com perseguição, com isso, com aquilo. Veja lá em Atos, capítulo 4, eu já estou encerrando. Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Diz que Pedro e João foram ao Sinédrio, foram presos. No versículo 18 do capítulo 4, chamando-os, ordenaram-lhe que absolutamente não falassem, nem ensinassem o nome de... O que o diabo quer? Calar a boca da igreja. Porque quando o evangelho é pregado, vidas são o quê? Transformadas. Quando a igreja não prega, o diabo inventa um evangelho falso. Mas veja,
que Pedro e João foram soltos. E diz lá, no versículo 24, que ele foi para o culto de oração, onde a igreja estava reunida. Ouvindo isso, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram, versículo 24, Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, por que se enfureceram os gentios e os povos imaginando coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades se ajuntaram contra o Senhor e contra o seu. Isso aqui é cristofobia. É mais velho do que você imagina. Porque verdadeiramente juntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus. Versículo 29 a 31. Vamos ler juntos? Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez, enquanto estendes a mão para fazeres curas, sinais, prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar, todos ficaram e com intrepidez não tem ameaça que faça a igreja parar de pregar. Só que nós não vamos pregar na força da carne. Nós vamos pregar na força e no poder do Espírito Santo. Vamos ficar de pé e abrir lá em Lucas, capítulo 11. Lucas 11, versículo 13. Vamos ler juntos? Bem forte. O que é que diz? Ora, se vós que sois maus, quanto mais o Pai Celestial dará o quê? Preste atenção. Ele já deu no dia da sua conversão. O que Ele quer dar para você e para mim é o poder. Como é que eu consigo o poder do Espírito Santo? Através da oração. Oração. Quem quer ser cheio do Espírito Santo aqui, levanta a mão. Então nós vamos orar agora. Você vai orar essa semana toda, para você ser cheio do Espírito Santo. E sua mulher vai olhar para você e dizer, rapaz, o que está acontecendo? Você está tão calmo, tão gentil. Não falou palavrão ainda essa semana? Irmãos, nós estamos libertos do poder do pecado, mas nós não estamos livres da presença. O pecado está em nós, o velho homem. E o que é que o Espírito Santo faz? Mortifica o velho homem. Isso só pode ser possível com o poder do Espírito Santo. Senhor Deus, olha para nós aqui, Senhor. O Senhor é o Deus de toda misericórdia, de toda graça. Eu espero que nessa manhã o Senhor não esteja chateado com a gente, triste com a gente. O teu amor é maior, a tua graça é infinita. E o Senhor nos escolheu, nos elegeu para sermos os teus filhos. E o Senhor sabe que muitas coisas que eu não queria fazer, e não quero, e detesto, mas faço, está presente na minha vida, na vida da igreja. O
somente pelo poder do teu Santo Espírito. Então abra os céus nessa manhã e derrama o Espírito Santo sobre nós aqui. Na minha vida, na vida de cada um aqui, Senhor. Queima as nossas mazelas, os nossos defeitos. Muda o nosso caráter. Muda, Deus, a nossa maneira de ser, de agir, de falar. Ó Espírito Santo, Tu és o nosso Consolador. Tu estás aqui conosco, dentro de nós, ao nosso lado, para nos ajudar. Ajuda-nos na nossa fraqueza. Tem misericórdia da Tua igreja, Senhor. Que as coisas importantes sejam importantes para nós, não aquelas coisas paralelas, mas que o ser cheio do Espírito Santo possa ser o foco da nossa vida nesse ano, Pai. Nós queremos ser melhores crentes, melhores filhos, melhor pastor, melhor pai, melhor marido, melhor esposa. Nós queremos que o Senhor nos melhore esse ano, Senhor. Mas isso não está em nós, Pai. Só o poder do Teu Santo Espírito. Não adianta eu fazer curso, treinamento, fazer voto. Eu preciso é do Teu poder. Poder, Senhor, do Teu poder, o poder da Tua presença na minha vida, na vida dessa igreja. E que essa igreja seja uma igreja cheia de Ti, Senhor. Que cada crente, que cada família aqui seja cheia do Espírito Santo. E nós não sabemos, Pai. E não estamos preocupados com o nome, se é revestimento de poder, plenitude do Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo. Nós queremos é receber. E nós, Pai, precisamos também Te buscar mais, orar mais. Nos ajude, Senhor. Que a vida de oração seja uma prática contínua na nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.